Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa última cena aqui, ela fala por si só. Mas eu ainda vou tentar compartilhar algumas palavras com você. E a minha esperança é que você volte edificado para o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia mais uma vez, vá comigo até o Evangelho de João, João capítulo 20, a partir do verso 19. João capítulo 20, a partir do verso 19. Acho que nem precisa colocar aqui, porque eu vou ler na ARA, e aqui está na NVI, né? Preste atenção na palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhos retiverdes, são retidos. Vamos orar mais uma vez, fecha teus olhos. Pai, a tua palavra foi lida. Permita, ó Deus, que ela seja agora proclamada, debaixo do poder e da unção do teu Espírito Santo. Fala conosco mais uma vez, Senhor. O Senhor já falou em tantas cenas hoje, através da leitura da tua palavra, das orações feitas, da encenação aqui, Senhor, dos jovens aqui, dos adolescentes aqui à frente. Em todos esses momentos nós sentimos, ó Deus, a tua presença. Mas agora, ó Deus, o Senhor fala diretamente conosco através da palavra. Que os nossos corações nesta noite, Senhor, seja uma terra fértil, em caindo, ó Deus, a semente que é a tua palavra, que ela produza frutos, e frutos, ó Deus, que permaneçam para a glória de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meus irmãos, a Páscoa é sem dúvida o evento mais importante do calendário cristão. É importante porque celebra a fé. Na Páscoa nós celebramos a centralidade da fé cristã através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus, ela confirma a divindade de Cristo, ela garante a nossa salvação e é a base da esperança cristã. Se não houvesse a ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé seria em vão. Mas antes de falar da ressurreição de Jesus e trabalhar um pouco nesse texto, eu quero falar do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é singular, ele é único, ele é diferente de todos os outros 3 evangelhos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas.
Porque todos os outros escritores, Mateus, Marcos, Lucas, eles focavam no reino de Deus e nos ensinamentos de Jesus, mas João não. João, ele foca na identidade divina de Jesus Cristo. E o interessante é que, ao compor o seu livro, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, João não fez isso de maneira aleatória. João faz isso para revelar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de João é possível, nos 21 capítulos que João escreveu, é possível a gente encontrar duas partes distintas que João faz ou escreve para nos ensinar os discípulos daquela época e também nos ensinar nos dias de hoje. A primeira parte do Evangelho de João, que compreende entre o capítulo 1 até o capítulo de número 12, João vai narrar 7 milagres de Jesus. Ele não narra mais do que 7 milagres de Jesus. É mais ou menos como se João tivesse passando o seguinte recado: se nesses 7 milagres que eu estou narrando, vocês não crerem em Jesus como Filho de Deus, então não adianta eu narrar o 8º, o 9º, o 1000º, assim por diante. Porque vocês não creram nem nos 7, vão crer se eu narrar mais milagres. É mais ou menos como se João estivesse falando isso. E o interessante é que nesses 7 milagres, e quando João expõe esses 7 milagres de Jesus, o período compreendido desde o primeiro milagre até o último milagre narrado por João no capítulo 12, o período é de mais ou menos 3 anos. Se passaram mais ou menos 3 anos, e aí João então destaca estes 7 milagres. Na segunda parte, nós temos o livro que é chamado livro da glória, o livro da glorificação. E interessante que é na segunda parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 20, todos os fatos que João narra se passaram em apenas uma semana. Apenas uma semana. E os fatos narrados do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, eles se passam num único dia, numa quinta-feira à noite. No versículo 13, aliás, no capítulo 13, nós encontramos a cerimônia do lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos como sinal, ensinando a humildade. E também anuncia a traição. Um de vós haverá de me trair. No capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, nós encontramos o discurso de despedida de Jesus. Semana passada o pastor René pregou no capítulo 14 de João. Ali inicia o discurso de despedida. Jesus está despedindo dos seus discípulos e também animando os seus discípulos. No capítulo 17 nós encontramos a oração sacerdotal, onde Jesus ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos, ele intercede pelos seus discípulos e também intercede pelos discípulos de todos os tempos. Jesus faz isso. E isso tudo na noite de quinta-feira. Na sexta-feira nós temos o capítulo 18 e o capítulo 19. Na madrugada de sexta-feira, nós temos a prisão de Jesus narrada no capítulo 18. Jesus é preso, Jesus é julgado diante de Pilatos e é condenado a morrer crucificado. No capítulo 19, nós temos propriamente a crucificação sendo descrita por João.
E nós temos a morte e também o sepultamento de Jesus. E no capítulo 20, que se passa no domingo de manhã, nós temos então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso na Páscoa judaica. A Páscoa judaica era a festa mais importante do judaísmo. Porque a Páscoa judaica, ela celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, conforme lá narrado no livro do Êxodo, no capítulo 12. Agora acontece que Jesus, ele ressignificou a Páscoa judaica, dando a ela um seu significado verdadeiro. Da libertação do Egito, agora para a libertação do pecado. Do cordeiro animal, agora para o legítimo cordeiro, o Filho de Deus entregue por cada um de nós. Da antiga aliança para a nova aliança. Do rito para um relacionamento agora pessoal. Jesus agora trata cada um de nós de acordo com aquilo que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele nos conhece pelo nome. E aí tudo isso selado pela presença do Espírito Santo. A Páscoa se completa na ressurreição de Jesus. A cruz foi o ápice do sacrifício, mas sem a ressurreição, a cruz seria apenas uma execução. A Páscoa cristã não termina num túmulo. A morte foi vencida, a promessa foi cumprida. O Cristo que foi entregue pelos nossos pecados ressuscitou para a nossa justificação, conforme o apóstolo Paulo mesmo diz. Ele ressuscita para a nossa justificação. E a ressurreição é que transforma a dor em esperança, o luto em alegria e a cruz em vitória. A cruz sem a ressurreição seria tragédia. O túmulo sem a ressurreição seria derrota. A missão sem a ressurreição não seria redentora. Mas Jesus ressuscita no domingo, ao terceiro dia. E aí eu venho para essa passagem que eu li, João capítulo 20, a partir do verso 19. Essa passagem é conhecida como uma epifania de Cristo. O que é uma epifania? Epifania é uma manifestação de Cristo, uma manifestação gloriosa do Cristo ressurreto. E eu quero usar esta manifestação do Cristo ressurreto para a gente aprender algumas lições nessa noite. Eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, que você voltasse para a sua casa com seu coração ardendo. Eu gostaria que você retornasse para o seu lar nesta noite, compreendendo de uma maneira profunda, intensa, o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário e as implicações deste ato às nossas vidas. Nós não podemos perder de vista o ato de entrega, de morte e de ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer desse momento, que é o momento mais glorioso da história do cristianismo, apenas um ritual que a gente se comove. Mas a partir de tudo que a gente vê narrado pelos evangelhos, que nós tomemos uma posição firme diante de Deus e diante das pessoas. Cristo nos convida hoje a tomar uma posição diante de Deus e também diante das pessoas. E eu quero discorrer sobre 3 propósitos
na ressurreição de Jesus, olhando para esse texto. E o primeiro propósito que eu quero falar é que a ressurreição de Jesus, ela também aconteceu para consolidar a presença de Jesus na vida dos discípulos. É Jesus consolidando a sua presença na vida dos seus primeiros discípulos, mas também consolidando a sua presença na nossa vida. As últimas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual foi o dia que você teve dúvida da presença de Jesus na sua vida? Qual foi o dia em que você parou, pensou e disse: Jesus não está comigo? Ele está. E Ele garante essa presença gloriosa na minha e na sua vida todos os dias. Amém, queridos? Todos os dias. O verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Preste atenção, vamos tentar aqui encenar. Ainda que de uma maneira bem simples, vamos tentar imaginar esta cena. João diz que Jesus, ele entra na casa que os discípulos estavam com muito medo. As portas estavam trancadas. E Jesus entra nesta casa. Eu penso que os discípulos estavam num estado de grande angústia. O coração estava aflito, angustiado desses homens. E nesse dia, mais ou menos nós tínhamos a presença dos discípulos, e eu não sei se havia outros e outros discípulos dos discípulos, mas 10 discípulos estavam aqui, porque Tomé não estava. Judas havia se suicidado. Então, pelo menos os 10 discípulos estão nessa casa. E a crucificação de Jesus deixou esses 10 discípulos devastados. E a notícia que Jesus tinha ressuscitado também os deixaram sem ação. O que a gente faz? Pedro foi ao sepulcro, disse que viu Jesus ressuscitado. O que é que a gente faz com isso? Que decisão nós tomamos com Cristo ressuscitado? Com aquele que venceu a morte? Com aquele que vivo está? Eles não sabiam qual decisão tomar, que ação deveriam tomar pela notícia do Cristo ressuscitado. Não sabiam lidar com aquela realidade. Então a gente começa a imaginar esta cena. Eles estavam num estado de medo, de dúvida, com dúvida sobre o futuro. O que é que nós vamos fazer da vida? E agora? Deixamos tudo, abandonamos tudo para seguir um propósito. Acreditávamos que Jesus fosse aquele que viria redimir Israel. Lembra de Lucas 24? Quando Jesus se aproxima de 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém e indo para uma aldeia chamada Emaús. Jesus se aproxima desses 2 discípulos e começa a conversar. E esses 2 discípulos dizem para Jesus, não o conhecendo: você é o único, dizem para Jesus, você é o único que estando em Jerusalém não sabe dos últimos acontecimentos. E Jesus diz: quais? E eles falam do Jesus, o Nazareno, que morreu, que foi crucificado. Nós acreditávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel. Mas agora, passado
todos esses dias, e Jesus caminha com os seus discípulos, com 2 discípulos, e eles só reconhecem que é Jesus quando Jesus partiu o pão. E eles voltaram para dar notícia para estes outros que estavam aqui, dentro dessa casa, morrendo de medo, apavorados, com dúvida no coração, talvez carregando a culpa pela falta de fé, talvez com medo do julgamento de Deus, com medo do julgamento e da presença dos judeus. O que a gente vai falar? O que a gente vai dizer? Pedro já havia negado Jesus. Pedro já havia dito para os judeus que não conhecia Jesus. O que a gente vai falar? Talvez tudo isso estivesse passando na mente e no coração desses discípulos. E esta sensação de que eles falharam. Você já sentiu isso? A sensação de que você falhou? A sensação de que você deveria falar algo e você não falou? A sensação de que você deveria fazer algo e você não fez? E quando passa alguns tempo, talvez dias, horas, não sei, você para e fica com esta sensação de que você falhou, de que você poderia ser naquele momento um instrumento valioso nas mãos de Deus e não foi. Você falhou, você teve medo, você teve vergonha, você teve dúvida. Tudo isso estava no coração desses discípulos. Eles estavam carregando o peso dos seus erros. Talvez o erro da deserção, abandonaram Jesus. Nenhum deles, a não ser João, estava aos pés da cruz. Mas todos os outros abandonaram Jesus. E agora estavam carregando o peso do erro, da deserção. E agora se sentiam distantes do perdão que eles tanto precisavam. Nesse cenário de medo, nesse cenário de culpa, é que Jesus entra de maneira surpreendente. E é isso que move o meu coração. Jesus não esperava que os seus discípulos fossem atrás dele, mas ele tomou a atitude de ir atrás dos seus discípulos. E quando Jesus vai atrás dos seus discípulos, meus amados irmãos, ele quebra todas as barreiras físicas e todas as barreiras emocionais que poderia impedi-lo. Ele vai até os discípulos, mas ele não vai para repreender. Ele não vai para acusar. Ele não vai até os seus discípulos para falar de suas falhas. Ele não vai para dizer: vocês fugiram, vocês me negaram. Mas ele entra naquela casa de portas fechadas para curar e para restaurar os seus discípulos, aleluia. Presta atenção nisso. Jesus continua a entrar nas nossas vidas, onde a dúvida e o medo muitas vezes nos dominam. Jesus continua a entrar nas nossas vidas. Ele entra nos corações fechados, dos corações cheios de sentimentos, e esse sentimento tenta nos destruir. Jesus, ele entra nos corações fechados para trazer a paz, para trazer a alegria. Jesus entra nos corações fechados para nos libertar do peso da culpa e do engano. Talvez você falhou um dia, eu também já falhei um dia, eu também já alimentei dúvida no meu coração. Eu também disse para Deus um dia: por que é que o Senhor ainda insiste com a minha vida? E Ele responde: eu insisto porque eu te amo. Eu insisto porque eu tenho um projeto na sua vida. Eu insisto porque eu tenho um propósito para você. Eu insisto
a ponto de dar a minha vida por você e ressurgir ao terceiro dia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A presença de Jesus, ela não é apenas uma presença consoladora, mas acima de tudo, a presença de Jesus é uma presença transformadora. Quantos dizem amém? Segundo propósito. O segundo propósito que eu vejo nessa história é que a manifestação gloriosa do Cristo ressurreto foi para revelar aos seus discípulos que a missão não terminava ali. A missão não termina com a minha ressurreição. Não termina. O verso 21 vai dizer assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos queridos, a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento glorioso, mas foi o início de uma nova jornada. Jesus pagou a dívida e derrotou todos os inimigos na sua ressurreição. Talvez os seus discípulos estivessem fazendo planos para voltar à antiga vida. Um dia eu fiz esses planos. Um dia, depois de muita caminhada, eu chamei a minha esposa e disse: eu vou parar. Eu não aguento mais. Talvez os discípulos estivessem pensando nisso. Vamos parar. Vamos parar por aqui. Se eles fossem olhar para esse mundo, tão somente para esse mundo, eles iam logo chegar à conclusão: a gente só teve prejuízo. A gente só teve prejuízo com isso. Estamos agora sendo caçados pelos judeus. Mataram o nosso Senhor, o que vão fazer conosco? Deixamos a nossa família para trás. Deixamos tudo para trás para servir ao Senhor e a gente só perdeu. Quando a gente olha para esse mundo, e tão somente para esse mundo, talvez essa seja a conclusão que alguns de nós cheguem. Que a gente só perdeu, que a gente foi traído, que a gente foi humilhado, que a gente foi deixado de lado, que até dos nossos familiares não tem mais nenhum relacionamento conosco por causa do nome de Jesus Cristo na nossa boca e no coração. Talvez os discípulos estivessem pensando exatamente isso. Foi bom enquanto durou, talvez fosse esta a palavra de ordem. Então agora cada um volta para a sua vida. Se você ler o capítulo 21 de João, Jesus vai atrás de Pedro. Pedro é um desses que havia voltado para a antiga vida, estava pescando. Quando lá atrás, em Lucas capítulo 5, Jesus disse para Pedro: você nunca mais vai ser pescador de peixe, mas pescador de homens. Mas Pedro volta para a antiga vida, talvez achando tudo isso que eu acabei de narrar, que só houve perdas caminhando com Jesus. Mas Jesus, ao aparecer aos seus discípulos, Jesus não os chama para um conforto emocional. Jesus não reúne os discípulos ali naquela casa e diz: está tudo bem, fiquem em paz, fiquem tranquilos, eu sei de tudo, eu estou aqui. Jesus não chama para apenas prestar um conforto e um consolo emocional
a vida dos seus discípulos. Mas Jesus, Ele vai dizer para os seus discípulos que ali começava a missão. É aqui que começa, não termina. Não é o fim, é o começo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Talvez alguns de vocês que estão aqui, não sei. Queira Deus que não. Mas talvez alguns de vocês que estavam lá no mundo, perdidos como eu estava um dia perdido no mundo, sem saber o que fazer, tomando as minhas próprias decisões, achando que eu podia lidar com tudo e controlar tudo. Talvez muitos de nós, quando chega até a igreja, e eu quero dizer que nós chegamos até a igreja, não é pelo lampejo que nós mesmos temos, não é porque uma hora a gente para e pensa e diz, preciso mudar de vida. Todos que chegam, eu não estou dizendo só a esta igreja, mas a todas as igrejas onde Cristo é pregado, quando você chega, é porque você já foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. É porque você já foi tocado pelo Espírito de Deus. E quando muitos de nós chegam na igreja, a gente acha que a igreja é a estação final. Agora eu sento aqui e passo a minha vida toda sentada aqui, até um dia eu morrer. Você está enganado. Você está enganado. A igreja não é a estação final. A igreja é o ponto de partida. A igreja é o ponto de partida. É onde eu e você somos preparados e devolvidos para o mundo, mas agora para fazer diferença para Jesus Cristo. Mas agora para dizer que Jesus Cristo vive, para dizer que Ele reina, para dizer que Ele controla todas as coisas, para dizer que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, diz que não há nada no universo onde Cristo não diga, é meu, você é meu, essa igreja é minha, esta cidade é minha, o Brasil é meu, o mundo é meu, o universo é meu. Jesus está no controle de todas as coisas e o que Ele deseja com a ressurreição é justamente dizer para os discípulos, a obra está começando, a missão está começando, não é o fim, mas é o começo de uma vida gloriosa, aleluia. E em terceiro lugar, para a gente orar, eu penso que o terceiro propósito da ressurreição de Jesus é confirmar que o êxito da missão residiria na pessoa do Espírito Santo. Se a missão terá êxito, a glória será de Deus, a glória será do Senhor, a glória não será do ser humano. Sabe por quê, queridos? Eu penso aqui que dois sentimentos poderiam invadir o coração dos discípulos. E eu penso que dois sentimentos poderiam invadir os nossos corações também. O primeiro sentimento é o sentimento de inferioridade diante da missão, diante da obra a ser anunciada, diante do propósito que Deus tem às nossas vidas de proclamar o Evangelho. Talvez alguns de nós parem e tenham esse sentimento de inferioridade, que é esta percepção negativa, que é a incapacidade, que é uma autoimagem distorcida de si mesmo. Gente que diz, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições. E o tempo vai passando, os anos vão passando, 1 ano, 2 anos, 25 anos da conversão, e as pessoas continuam dizendo, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não sei anunciar. E aqui eu lembro de Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus dizia para os seus discípulos, está registrado lá em Lucas capítulo 11, Jesus vai dizer assim, quando vos levarem nas sinagogas, e na presença dos magistrados, na presença das autoridades, não vos preocupeis com o que haveis
de responder, nem o que é a vez de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que é a vez de dizer. A obra acontece, mas não acontece por causa do ser humano. Acontece por causa de Deus. E ela vai continuar acontecendo por causa de Deus. Mas o legal dessa história é que Ele olha para mim e para você. E mesmo não encontrando nada de bom em mim e você, Ele prefere contar conosco para fazer a obra. Ele conta comigo, com você. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Não vá embora dessa igreja sem saber disso. Jesus conta com você. Então não fale. Não diga que você não pode. Não diga que você não consegue. Não diga que isso é coisa para quem tem chamado pastoral. Mas diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O outro sentimento, o contrário de inferioridade, eu penso que é orgulho, autossuficiência. Porque vamos ser sinceros, posso dar um testemunho? Passando a hora, né? 5 minutinhos eu termino. Eu estava numa igreja um dia, estava sentado à frente com alguns pastores. E o pastor titular não estava na igreja naquele dia. E o culto começou. Quando o louvor cantou dois cânticos, fizeram algumas orações, leram a palavra, o pastor chegou. Quando o pastor chegou, ele veio e ocupou o seu lugar. E o culto continuou. Eu estava do lado dele, porque eu era o convidado para pregar naquela noite. E ele olhou para mim e disse assim: você viu que quando eu entrei o culto mudou? Você viu que quando eu entrei veio uma unção sobre a igreja? Tem gente que acha que a obra, que ele é imprescindível na obra, que a obra só acontece por causa dele. Tem gente que pensa assim. Orgulho, autossuficiência. Jesus está dizendo para os seus discípulos que a glória é dele, que a obra vai ser feita, que a missão seguirá em frente, mas pelo poder do Espírito Santo. Lembra de Zacarias, do profeta Zacarias, quando Zorobabel, o príncipe, volta para Jerusalém para reconstruir o templo que estava em ruínas, e ali eles enfrentam muita oposição, e chegou uma hora que Zorobabel talvez ficar um pouco mais irritado com a perseguição, e Deus levanta o profeta Zacarias, e o profeta Zacarias diz para Zorobabel: não é pela força, não é pelo poder, mas pelo Espírito Santo, aleluia. A obra acontece pelo Espírito Santo. Não é porque alguém se sente fraco ou porque alguém se sente muito forte. Não é porque alguém alimenta esse orgulho espiritual e acha que é melhor do que os outros. Não. O Espírito Santo é o antídoto de Deus para estes sentimentos. Porque para os fracos, o Espírito Santo mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E para aqueles que são orgulhosos, o Espírito Santo lembra: sem mim, nada podeis fazer. A obra é dele, a glória é dele, e nós somos dele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.
e vamos orar em nome do Senhor Jesus.